doutor Marcelino Pangai, gostava mesmo de ter a sua visão sobre esta situação. Será que estamos diante de uma nova Cernic, de um novo Serviço de Investigação Criminal? Será que estamos diante de uma encenação? Como é que analisa este cenário? Bom dia, Massango. Bom dia, colega do painel. Bom dia, telespectadores. Vamos poder apresentar o nosso ponto de vista relativamente a este cenário bastante triste que está a decorrer no nosso país, particularmente na cidade e província de Maputo. Tudo indica que estamos a ter uma nova roupagem do Serviço Nacional de Investigação Criminal, o Cernic, por dia após dia nos surpreender com alguma ação que dá alguma luz no túnel da evolução da confiança para com estes serviços. Eu acho que é verdade que alguns pontos negativos podem ocorrer por esse fato de algumas vezes aparecerem balas perdidas a tirar vidas humanas de inocentes e mesmo os tais criminosos. Seria muito bom que ocorresse essas capturas, que é para eles poderem esclarecer e encontrar mecanismos próprios para poder, uma vez por toda, o país, particularmente a cidade de Maputo, ela passe num outro ar que possa respirar em face do cenário de raptos que está a decorrer. Relativamente à atuação da clínica, eu acho que ela portou-se muito bem, tendo em conta que o país ele tem a vida como o nosso maior valor. De outra maneira, aquele cidadão deveria ser tratado e depois criar condições de poder ser ouvido. E provavelmente deve ter sido isso. A própria clínica tratou ao indivíduo e provavelmente terá conseguido comunicar às autoridades competentes que na hora de saída viesse o capturar. Então, eu acredito que a clínica ela atuou da melhor forma. Em condições normais, nos hospitais públicos, quando chega um cidadão com ferimentos que sejam suspeitos, por exemplo, de um acidente ou mesmo de uma situação de crime, o cidadão ele é conduzido à esquadra para que ele vá buscar uma guia por forma a ser atendido na unidade sanitária. Contudo, não foi isso que aconteceu, mas dependendo da gravidade ou não, a clínica preferiu atendê-lo e seguidamente ser capturado o indivíduo pelas autoridades competentes. Agora, a situação de raptos é uma questão complexa, tendo em conta aquilo que tem sido propalado pelos mídias, de que há envolvimento, inclusive, dos membros de defesa e segurança. Aí a situação fica mais caricata ainda. Agora, com essa separação do Cernic para o Ministério Público, provavelmente está-se a romper a referida aliança, porque até temos estado a ver os membros do Cernic a perseguir até dentro das esquadras, dentro dos comandos dos malfeitores, que algumas vezes, quando percebem que foram descobertos, eles acabam fugindo e refugiar-se às unidades policiais. Então, eu acho que são os primeiros ganhos que nós estamos a usufruir em face dessa separação do Cernic e da PRM. Esperemos que essa atuação prevaleça e melhore ainda as suas formas de atuação, evitando tirar vidas humanas que não sejam envolvidas, mesmo aquelas envolvidas, por forma a que sejam julgados e se busque reais motivações, se busque toda a rede, porque a partir da altura em que se elimina um criminoso, apaga-se toda a matéria que deveria ser esclarecida para poder encontrar novas estratégias de poder terminar com toda a rede. É isso quanto eu poderia dar. Obrigado. Conto aqui também com a presença do professor Boavida Macuaco, a quem a gente agradece também ter aceito o nosso convite. Professor, como é que avalia a situação da criminalidade no país,
temos aqui o Cernic como focal point, temos o Cernic aqui na tela a ganhar aqui visibilidade face à sua atuação. Recentemente vimos uma situação na Matola, dirigiu-se ao comando porque queriam deter um polícia suposto assassino de um colega do Cernic. Não obstante isso, vimos também Cernic esclarecer de uma forma rápida, em tempo útil, o assassinato, aliás, o suicídio do banqueiro português. Não demorou. Cernic também nos trouxe resposta sobre a morte do juiz, que as pessoas diziam que foi assassinado. Cernic disse: não, este homem perdeu a vida dele, a sua própria viatura. E hoje Cernic teria na Matola e na Zona Verde impedido criminosos de mais uma vez passarem classe no nosso país. Porém, tivemos informações que 2 fugiram. Em menos de 72 horas tomaram uma traiçoa. Temos aqui a resposta de que não, capturamos, detivemos este que tinha fugido e baleamos. Aqui está, e não parou para isso. Cernic agora responde àquela questão: quem são os mandantes dos crimes? Quem são os responsáveis, os chefões? Cernic diz que não. Agora temos este cidadão Dudu, que substitui o Nini Satar. Vem aqui autenticar ou renovar aquela teoria de que o que Deus o tenha. Nini Satar era o barão, provavelmente, dos criminosos, era um dos responsáveis dos crimes. Agora diz que há um outro substituto Nini Satar. Como é que avalia esta situação? É o novo Cernic? É bem-vindo? Há algum impacto positivo para a sociedade? Qual é a sua análise? Muito bom dia, colega do painel, e bom dia aos telespectadores. É com muita felicidade que assistimos ou vemos os resultados da Cernic, porque com muita tristeza, se não estiver errado, desde o ano passado estamos a assistir matanças, raptos raptos muito violentos na cidade de Maputo e na Matola. Okay. Mas nós, enquanto civis ou cidadãos comuns, começamos ali a andar tristes, com medo, o que não é bom. Depois temos a situação em que nós todos nos interrogamos. Afinal, o porquê destas ações públicas, não é? Então, é com muita felicidade vendo as autoridades a trazerem respostas. Acredito que ainda falta muito por fazer, talvez encorajá-los para que continuem a o fazer. Agora, se calhar, se formos a pensar todos enquanto nação, estas pessoas que cometem esses crimes, o porquê que fazem isto? Se calhar aqui vamos encontrar em algum momento a falha no nosso sistema de educação. Hoje estamos a desorganizar a educação, amanhã estas pessoas que não estarão suficientemente educadas trarão dilemas sociais perigosos. Espera, estamos aqui a dizer que se calhar o mundo criminal também está associado com a falha na educação. Sim, sim. O cidadão que futuramente ou atualmente envolve-se no mundo criminal pode ter alguma associação com uma falha que houve na sua formação. Claramente, sem dúvida nenhuma. Formamos mal o indivíduo hoje, amanhã ele não consegue, não tem nenhuma ação, não pode formar-se, não pode exercer algum ofício que lhe permita ganhar a vida, não vai lhe sobrar mais nada se eventualmente se pensar em cometer crimes e se calhar aperfeiçoar muito bem o crime. Então por aqui temos que começar a olhar para a educação como um instrumento para combater futuros crimes. Ok. Vamos passar para o nosso tema principal de hoje. Antes de passar ao outro tema, eu gostava também de poder
dizer que o Cernic ele precisa de ter uma autonomia para continuar a ter um melhor desempenho. Essa autonomia vai lhes possibilitar igualmente a eliminar essa questão da impunidade que tem estado a ocorrer no nosso país. Alguns que estão ligados a esse cenário do crime, em algum momento eles não são chamados para poderem serem responsabilizados. E é nesse contexto que, se Cernic, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, tiver autonomia, sobretudo no concernente à autonomia administrativa e financeira no seu funcionamento, ter infraestruturas adequadas, eu acredito que poderemos colher melhores frutos ainda no futuro. E sem que haja essa autonomia, enquanto existir essa impunidade, porque a partir da altura em que o Serviço Nacional de Investigação Criminal ele estiver alicerçado a algum sistema, obviamente que todos aqueles que estiverem ligados ao tal sistema, as hierarquias ligadas ao sistema, não serão investigados e continuarão impunes, continuarão a poder financiar várias situações anômalas que o país está a desgraçar. Então, é importante que se pense na autonomia do próprio Serviço Nacional de Investigação Criminal e continuar a poder, sem que possa haver cara de pessoas que quem deve ser investigado é este e aquele não. Perante a lei, todos devem responder de igual forma. E por isso mesmo que viemos no debate anterior, estávamos a falar relativamente ao cenário de audição de Bernardino Rafael e o Pascoal Ronda, que eles são acusados neste momento de terem ser o cabecilhas no concernente às mortes que ocorreram durante as manifestações. Mas, no entanto, nós sabemos muito bem de que quem era o chefe do Bernardino Rafael e o chefe, igualmente, do Pascoal Ronda. Neste momento, procura-se, de certa maneira, pegar pessoas júniores para responder o caso e deixarem aqueles que efetivamente deveriam responder. Então, Cernic, tendo essa autonomia, não deverá ter receio de poder chamar e ouvir a todos aqueles, independentemente do nível em que eles se encontram. Só assim é que teremos efetivamente que devolver a dignidade do Cernic. O Cernic, nos últimos momentos, acabou perdendo, de certa maneira, a confiança para com a sociedade. Com esses pequenos ganhos que está a trazer, pode paulatinamente devolver a imagem desses serviços e a população começar a confiar, inclusive a colaborar, porque de um tempo para cá a sociedade já não confiava nesse serviço, dificilmente colaboravam pela forma como conduziam os processos. E está de parabéns pelos ganhos que estamos a trazer agora, mas, no entanto, há muitos desafios pela frente para julgar a todos os criminosos, mesmo estando a ocupar cargos de chefia em todos os níveis. Doutor Pangai, olhando mesmo para a educação, cada ministro, cada governo, um novo ministro, e cada ministro tenta fazer, permita-me usar este termo, deixar um legado. A pergunta que eu coloco é, esse legado, estas políticas, essas inovações, essas mudanças que cada ministro vai tentando deixar, se calhar como a sua marca, como é que avalia este cenário no território nacional? Será que existe alguma mudança que um ministro fez que, no entender do Dr. Marcelino, acha que sim, esta aqui valeu a pena, e depois veio outro ministro, trocou, colocou alguma coisa que destruiu todo aquele trabalho feito pelo seu antecessor? Olha, não há vontade de poder melhorar a qualidade da educação só para ver as nomeações que são feitas para o pelouro do Ministério da Educação e Cultura. Pega-se professores e professoras do ensino primário para poder dirigir o Ministério da Educação. Não pode acontecer uma coisa dessa. Pior agora que o Ministério da Educação ainda
abarca o ensino superior, mas, no entanto, vai pegar uma professora do ensino primário para poder dirigir o Ministério da Educação. Isso mostra claramente de que não há vontade aqui de poder garantir uma educação O ser de do ensino qualidade. primário, enquanto tem uma formação superior, isso não diz nada? Sabe, se um indivíduo ele é formado, por exemplo, é licenciado, fica 10 anos sem voltar à carteira, esse indivíduo volta à 4ª classe, porque os conhecimentos eles deterioram-se dia após dia e precisam de ser atualizados. E é nesse contexto que hoje vemos alguns ostentando certificados de um determinado nível, mas ficam uma eternidade sem que volte a uma formação, volte a uma atualização dos seus conhecimentos. Essa é a razão que, efetivamente, hoje em dia, estamos no Ministério da Educação com indivíduos de grau primário. E são esses que, dia após dia, discutem decretos, apresentam como uma informação proposta ao Conselho de Ministros e, infelizmente, o Conselho de Ministros, igualmente composto por esses primários, acabam aprovando. E quando chega na sociedade, é sempre um barulho que tem estado a ocorrer. Como pode ver, quase maior parte dos decretos que esse Conselho de Ministros aprovou foram reprovados pela sociedade. O Ministério da Educação, neste momento, acabou sendo reprovado novamente por esse terceiro turno. Depois de ter tentado abolir o ensino noturno, a sociedade reprovou, recuou e voltou a uma segunda tentativa agora de poder colocar o terceiro turno. Novamente a sociedade está a reprovar. Significa que esses senhores não têm competências, são júniores. Mas esse país tem indivíduos que efetivamente entregam sua vida na educação. Mas essas pessoas são preteridas por quê? Porque pretende-se continuar a colocar a educação como sendo um instrumento de colonização, um instrumento de dominação. Outro cenário é que um país que esteja interessado efetivamente de poder melhorar a qualidade da educação deveria, acima de tudo, garantir que procure investimentos próprios para sustentar a educação. Não há como sustentar a educação com o investimento dos outros. Os outros que têm interesses no país. E assim sendo, eles jamais estarão em condições de poder financiar para uma educação de qualidade no país. Eles vão financiar, vão impor currículos para poder cada vez mais regredir a sociedade por forma a conseguir garantir a neocolonização que se pretende no país. Então, a educação trata-se de um instrumento importante e estratégico para aqueles que pretendem colonizar os países. E é nesse contexto que, enquanto esse interesse da neocolonização que o exterior possui e também a ganância dos nossos concidadãos que chegam lá no poder continuar, dificilmente nós vamos ter a educação de qualidade. Não é porque esses senhores não estão a perceber que a educação está a ser destruída. Eu não acredito muito, porque se eles não estivessem a ver isso, teriam seus filhos a estudar aqui no país. Mas porque eles sabem de que estão a destruir a educação, razão pela qual levam os seus filhos. Essa é a evidência suficientemente forte para poder dizer que muitas autoridades têm os seus filhos fora do país, estudam fora, recebem o tratamento fora do país. Então significa que os dirigentes eles estão conscientes de que a educação que está sendo oferecida no país, ela não é de qualidade, ela não traz valor acrescentado nenhum, razão pela qual que não mantém os seus filhos e familiares, assim como amantes, todos eles estão se formando fora. E depois de lá ficam por lá. Tendo em conta com essa situação dos paraísos fiscais que os corruptos estão dia após dia a colocar lá em Dubai, dentre vários outros lugares, os seus familiares estão lá a gozar a vida neste momento. E os moçambicanos estão numa situação dessa. É que não pode compreender você como é que alguém que se diz ministro da Educação comece a pensar num terceiro turno na escola secundária, nas condições atuais que o país apresenta. Não faz sentido. Essa é uma aberração que está a acontecer.
É uma aberração, igualmente, dos currículos que estão neste momento a circular. Criar condições de 13, 14 disciplinas para crianças com até 10ª classe. Onde já se viu isso? Qual é a carga horária que essas 13 disciplinas vão ter para que o estudante que esteja a frequentar desde a primeira até a 9ª classe, nas 9ª classe, tenha essa carga horária? Não há como poder acontecer isso. Tudo para poder entreter as crianças e, por conseguinte, manter as crianças cegas e o país, assim, aqueles que estiverem lá na hierarquia, estarão em melhores condições de poder ludibriar a sociedade que ela não é formada. Mas, olha, este cenário vai acabar. Esse cenário vai acabar. Nós acreditamos no poder humano, mas também acreditamos no poder divino. O poder divino não vai permitir que o cenário atual que o Moçambique está a passar, ele perpetue. Haverá um momento em que esses indivíduos que estão a desgraçar o país serão julgados. Não terão nenhuma estratégia de poder continuar ainda a manipular a sociedade, até que voluntariamente eles percebam de que nós já não temos como poder garantir a gestão deste país. Ok. Professor Macuacua, vimos aqui várias reformas a quando do Ministério da Educação. A pergunta primeira que coloco aqui é: será que, como professor, os senhores foram informados, são colocados a par que haverá esta mudança, haverá aquela mudança? São consultados? A vossa ideia, a vossa opinião tem sido válida no seio desse vosso ministério, no seio da vossa classe? Infelizmente, infelizmente mesmo, este país é um país mais político do que técnico, sobretudo na educação. Tu tens no Ministério da Educação pessoas que, se calhar, maior parte deles nunca passaram de uma sala de aulas. Então, vão introduzindo reformas que só eles é que sabem. A parte administrativa, os estão no próprio Ministério. Então, mas alguns deles, se calhar, nunca passaram de uma sala de aulas. Acredito que... Ter um contato com o aluno, se calhar, com... Sim, eu acredito que, pelo que andam a fazer, não quero acreditar que seja uma pessoa que esteve na sala de aulas. Acredito que um e outro pode ter estado na sala de aulas, mas grosso deles, acredito que nunca estiveram numa sala de aulas. Porque se para eles é simples emitir leis que, do ponto de vista prático, não é possível. Então, e depois esta coisa de educação, se calhar nós estamos perdidos agora. E devíamos, se calhar, do ponto de vista do Sistema Nacional de Educação, nos reencontrarmos, porque isto começa em 2004, Okay. Quando da introdução na altura chamávamos de novo currículo, que já não é novo currículo, não é? Então, quando se introduzem as progressões automáticas, introduziram-se lá os ciclos, os professores ainda não estavam familiarizados com estas normas. Então, muito curto tempo para informar os professores e para poderem executar. Então, foram-se descobrindo erros atrás de erros, foram-se tentando fazer remendos. Neste momento que estamos a falar, eu não sei se os instrumentos que regiam o ensino primário ainda são válidos, porque a cada dia vamos emitindo um documento que revoga o anterior, vamos mudando as coisas. Então, os professores por si só acabam não entendendo realmente o que tem que se fazer, o próprio sistema. Hoje em dia, se um pai pergunta-me, por exemplo, em novembro, como é que tem que organizar-se para o ano letivo seguinte, eu não estou em condições de lhe dizer que, olha, não posso lhe dizer que, olha, compre este e aquele livro, conserve que vamos usar no ano seguinte, porque nem eu que sou professor não sei qual é o livro que vamos usar,
estamos anualmente a trocar livros. Por exemplo, neste momento, o livro das Ciências Naturais da 4ª classe que usamos no ano passado não será o mesmo que vamos usar neste ano, por exemplo. Então, várias coisas já aconteceu, está acontecendo já há muito tempo. Então, nós temos que conseguir assumir que, olha, não estamos neste momento a fazer educação, estamos a colocar as crianças na sala de aulas e com algumas coisas lá a fazer. Temos que sentar, organizar o processo, até podemos estar errados, mas com um foco, saber que nós estamos a caminhar nesta direção, do que estarmos a fazer tapa-furos a cada dia. Isto é que retira a essência da educação. Olha, quando a Lei do Sistema Nacional de 83 era claro, a educação, quem devia assumir a educação é o Estado. Ok. Qual era o grande objetivo? Erradicar o analfabetismo em massa. Significava colocar todo mundo a saber ler e a escrever. Não interessa onde o indivíduo estivesse. Por isso que nas empresas, nos bairros, em qualquer sítio. Mas tinham um programa, sabiam o que tem que se fazer. Esta é a visão que Samora tinha incutido aos moçambicanos, que devia se fazer no território nacional. Hoje, não, até há uma coisa muito curiosa, eu em conversa com a minha mãe, no tempo de guerra, ela claramente dizia que, olha, os livros em Guijá, no tempo de guerra, até janeiro estavam lá, no tempo de guerra. Mas hoje em dia, ali na Casa Branca, na escola primária de Linga, o livro não consegue chegar até março. Eu não estou a perceber o que está acontecendo aqui. As até crianças, mês de março não há acesso a livro. no ano passado, a 4ª classe, na escola primária de Lingam, todas as turmas da 4ª classe não tiveram livros de ciências naturais e português. Todo o ano passado. Mas a ministra apareceu em público a anunciar que os livros estão nos armazéns, estão sendo distribuídos, mas nós terminamos o ano sem livros, claro. Aqui bem perto, estamos a dizer que na província de Maputo, numa escola primária, não tiveram acesso a livro até mês de março. Não tivemos livros até terminar o ano, livros de ciências naturais e livros de português. Não Todo tivemos, ano? Todo ano letivo, de 2025. Não tivemos livros de ciências naturais e português. Entretanto, no período de guerra, a minha mãe diz que em Guijá, até fevereiro, janeiro, já tinham livros no período de guerra. Agora estamos em paz, dizemos que estamos em paz, mas os livros não chegam na escola. Como podemos interpretar isto? É uma coisa complicada. Olha, se nós queremos fazer educação, este documento de redimensionamento do curso noturno tem que ser banido. Esta não pode ser guerra dos professores, tem que ser guerra da sociedade. Porque reduzimos o tempo escolar, as crianças só vão passar pela escola, não estarão na escola. A ideia é que as crianças estejam na escola. Eu defendo que estes alunos que nós temos hoje não estão a precisar de redução do tempo escolar. Estão a precisar de acréscimo do tempo escolar. Nós estamos a precisar de redução. E, infelizmente, as pessoas que nos dirigem ou que dirigem o Ministério da Educação estão a reduzir o tempo. Então, quer dizer, temos neste momento crianças que o tempo que lhes é disponibilizado não conseguem assimilar de forma segura os conteúdos que são programados. E ainda estamos a reduzir o tempo. Nós vamos criar uma confusão. No futuro, vamos ter esses casos que estávamos a debater anteriormente, de convulsões sociais, onde as pessoas já não sabem o que estão a fazer. Não é normal termos crianças que não saibam ler e não conseguem fazer uma redação simples. Temos hoje pessoas que não conseguem preencher uma minuta. Isto é perigoso. Com que classe, mais ou menos, o professor acha que os alunos ou as crianças já têm com o atual modelo de formação, de educação? E qual é a classe que acha que as crianças já começam a ter uma visão, uma noção mais árdua, mais aprimorada do saber ler e escrever? Olha, até terceira classe, a criança já tem que, no mínimo, estar a ler pequenos textos e textos um bocadinho mais complexos. Já
deve estar a interpretar textos. Então, na quarta, quinta classe é onde, se calhar, vamos alargar um bocadinho mais questões de redação, a redação do aluno, não sei o quê, e aperfeiçoar muito mais a gramática, não sei o quê, mas a componente leitura e escrita, enquanto o aluno já Atualmente, domina. Mas hoje em dia, nós temos crianças no ensino secundário que não conseguem até escrever o nome. Eu tenho muita pena dos professores de português no ensino secundário, porque eles encontram alunos ou recebem alunos que estão no ensino secundário, mas têm um nível que nem do segundo ciclo do ensino primário tem. E nós ainda estamos a reduzir tempo para estes alunos. Nós estamos claramente a destruir a educação. Destruindo a educação, é a nação toda que está sendo destruída. Nós não temos que aceitar isto. Enquanto professores, sociedade, nós não temos que aceitar isto. Temos que fazer alguma coisa. Este redimensionamento do curso noturno para desorganizar o curso diurno não pode, não temos que aceitar. Não temos que aceitar. Ok. Produção, temos... O grande problema aqui... Doutor Marcelino, temos aí o documento, produção? Temos aí o documento? Demos o documento aí, este documento que está a viralizar, onde o Ministério da Educação diz que vai reagir. Quando forem 10 horas, eu creio que daqui a alguns minutinhos, o Ministério da Educação vai reagir, vai explicar aos moçambicanos como é que será o ano letivo. Temos aí o documento na tela, onde o Ministério não assumiu que sim é deles, mas também não disse que não é deles, simplesmente disse a nós que aguardem para amanhã, porque amanhã vamos falar do assunto. Aí está, horários de funcionamento de 3 turnos para as escolas do ensino secundário segundo ciclo. Cenário de turnos, tempo, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Primeiro turno, 10ª classe, 11ª, 12ª, 6h30 minutos às 7h10. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 7h15 minutos para 7h55. 8 horas para 8h40 minutos. 8h50 para 9h30. 9 horas e 35 minutos para 10h15 minutos. Segundo turno. Aqui estão os dados que estamos aqui a partilhar. Os 3 turnos que estão a criar agitação para a 10ª classe, 11ª e 12ª. Temos na vossa tela e partilhamos com os senhores. As senhoras estão ligados. O segundo turno que vai até a parte de tarde, sei que é. Vamos ver, temos ali na nossa tela e vamos discutir em torno dessas imagens. Estamos a partilhar com cada um dos senhores, das senhoras que estão ligados a essa edição do programa Diário do Povo. Dr. Marcelino Pangai, o que está a acontecer? Essa é a pergunta básica. O nosso professor aqui no ativo, o professor Macuacua, diz que como professor, é difícil aqui, sou encarregado de questionar quais são os livros, os manuais que eu devo comprar, adquirir para o próximo ano. É difícil porque nem ele está a par, como professor, como alguém que está a formar os jovens, os professores, os presidentes do amanhã, não está a par do que vai acontecer próximo ano. Isso que agora, a questão até que eu colocava a priori era, cada ministro, desenhávamos aqui um cenário em que em 5 anos trocava-se os planos, trocava-se o currículo. Mas agora o que está a dizer aqui o professor é que não é tratativamente em cada 5 anos. Posso dar o caso de, numa vigência de uma governação de 5 anos ou 4 anos, o ministro pode mudar a seu bel prazer, ou aquele colegial pode mudar a seu bel prazer aquilo que achar que deve mudar, sem tomar em consideração que há pessoas que trabalham